Seja bem-vindo ao Começo e Fim. Hoje vamos falar sobre o começo e fim do Império Romano. Lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo, trago aqui exclusivamente para você. Quando pensamos no Império Romano, imediatamente vem à mente uma civilização que marcou profundamente a história da humanidade. Seu legado está presente em diversos aspectos do mundo moderno, desde o sistema jurídico até a arquitetura, passando pela organização política e militar. Por isso, entender o começo e o fim desse vasto império é fundamental para compreendermos não apenas o passado, mas também os fundamentos do mundo contemporâneo. O título Começo e Fim do Império Romano propõe justamente essa viagem no tempo, desde a consolidação do poder imperial até os momentos finais de uma era que moldou a antiguidade. O Império Romano teve início em um momento de grandes transformações. O que antes era uma república, marcada por conflitos internos e lutas pelo poder, aos poucos se transformou em uma autocracia controlada por um único homem, Augusto, originalmente conhecido como Otaviano. Foi o protagonista desta mudança decisiva. Após anos de guerras civis que dilaceraram a República Romana, ele estabeleceu um novo sistema de governo em 27 a.C., tornando-se o primeiro imperador de Roma. Essa transição simbólica, o início formal do Império Romano, que, a partir dali, começaria uma trajetória de enorme expansão, consolidação e, eventualmente, decadência. É esse ciclo de glórias e crises que exploraremos a seguir. Mas o que torna essa história tão fascinante é justamente o seu desfecho. Como um império que esteve no centro do poder mundial por séculos, dominando vastas regiões da Europa, Ásia e África, chegou à sua decadência. O que levou uma das maiores potências da antiguidade a ruir, fragmentar-se e desaparecer do mapa? São perguntas que despertam curiosidade e até certo mistério. O auge do Império Romano não foi apenas fruto de conquista militar. Foi também resultado de uma administração sofisticada, de uma cultura florescente e de uma engenharia avançada. Durante quase 2 séculos, especialmente na chamada Pax Romana, o Império viveu uma fase de relativa paz e prosperidade. Estradas, aquedutos, teatros e cidades inteiras foram construídas. A economia floresceu, as legiões mantiveram as fronteiras protegidas e o direito romano consolidou as bases para sociedades futuras. Porém, por trás dessa aparente força, surgiram desafios internos e externos que, ao se acumularem, enfraqueceram o império. Invasões bárbaras, crises econômicas, revoltas políticas e uma crise moral e social corroeram suas bases. O cristianismo, que inicialmente enfrentava perseguição, se tornou uma força transformadora, mudando o caráter da sociedade romana. A divisão do império em Ocidente e Oriente, aliada à corrupção, ao declínio da disciplina militar e aos problemas fiscais, acelerou o colapso. Será que Roma teria podido resistir a essas tempestades? Ou o destino estava selado desde o começo? A história do começo e do fim do Império Romano é uma narrativa repleta de lições sobre poder, resistência e transformação. Para entender o Império em sua plenitude, precisamos primeiro observar seu avanço até o topo. Augusto inaugurou um período de estabilidade política, que lhe permitiu reformar o exército, revitalizar a economia e implementar leis que consolidaram o poder imperial. Logo depois, imperadores como Tibério, Cláudio e Nero ampliaram as fronteiras e consolidaram as instituições. Mas foi com Trajano, no início do século II, que o império atingiu seu máximo territorial, alcançando desde a Britânia, no noroeste,
até a Mesopotâmia, no leste, atingindo as margens do Mar Vermelho e do norte da África. Este período, conhecido como Pax Romana, durou aproximadamente 200 anos e foi marcado por uma relativa ausência de grandes conflitos internos e externos. O sucesso da Pax Romana esteve apoiado em vários pilares: a força das legiões romanas, responsáveis por manter a ordem nas províncias, a construção de uma vasta rede de estradas que interligavam o império, a disseminação do direito romano, que unificava as leis e dava segurança jurídica, além de um florescimento cultural que abarcava literatura, arte, filosofia e arquitetura. Os romanos também se destacaram pela engenharia, construindo aquedutos que levavam água potável para as cidades, anfiteatros como o Coliseu, grandes banhos públicos e sistemas de saneamento. A vida cotidiana nas cidades romanas girava em torno desses espaços públicos, além de contar com mercados dinâmicos, praças e instituições sociais. A economia era bastante diversificada, baseada na agricultura, comércio e na exploração das províncias. A sociedade romana, embora hierarquizada, permitia certa mobilidade social, especialmente para os cidadãos livres. No âmbito militar, as legiões romanas não só defendiam o império, mas também permitiam a expansão por meio de campanhas lideradas por generais ambiciosos. A disciplina, o treinamento e a organização das tropas eram exemplares e inspiraram exércitos futuros. As conquistas militares não só ampliavam o território, mas traziam riquezas, escravos e recursos para Roma, fortalecendo a máquina imperial. No entanto, apesar de toda essa grandiosidade, começaram a surgir rachaduras. A crise do terceiro século foi um momento crítico que evidenciou a vulnerabilidade do Império. Durante este período, que durou cerca de 50 anos, o Império enfrentou uma sucessão rápida de imperadores, muitas vezes mortos por conspirações ou assassinados, o que gerou instabilidade política profunda. Ao mesmo tempo, a economia entrou em colapso. A inflação galopante corroeu o valor da moeda, resultando em dificuldades para o comércio e pagamento dos soldados. Essa crise foi agravada por pressões externas. Tribos bárbaras, como os godos, vândalos e alemanos, começaram a invadir as fronteiras, aproveitando-se da fraqueza romana. O império tornou-se super extenso, dificultando a comunicação e o controle eficaz das regiões mais distantes. Em resposta, o imperador Diocleciano promoveu uma série de reformas, dividindo o império em duas partes, ocidental e oriental, com a intenção de facilitar a administração. Paralelamente, o cristianismo ganhou força dentro do império. Após anos de perseguição, especialmente sobre Nero, o cristianismo foi reconhecido e, posteriormente, tornou-se a religião oficial sob Constantino. Essa transformação religiosa teve impacto profundo na cultura e na política romana, alterando antigos valores e estruturas de poder. Muitos estudiosos argumentam que, embora o cristianismo tenha ajudado a unificar o império em um novo sentido espiritual, também enfraqueceu algumas tradições militares e civis romanas, contribuindo para a mudança do panorama sociopolítico. Outros fatores internos, como a corrupção generalizada, o declínio moral percebido na elite e a pressão tributária sobre as classes mais baixas, minaram ainda mais a coesão do império. A superextensão tornava-se insustentável, com recursos demasiados dispersos e uma administração incapaz de responder eficazmente às necessidades das fronteiras. No século V, a situação tornou-se crítica. As invasões bárbaras intensificaram-se, culminando com a tomada de Roma pelos visigodos em 410 d.C. Um choque enorme para o mundo romano, visto como inviolável por séculos. Em 476 d.C.,
o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto, simbolizando o fim efetivo do Império Romano do Ocidente. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou forte por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Esse colapso não foi abrupto, mas resultado de um progresso complexo e multifacetado. Foi a combinação de crises econômicas, políticas, sociais, religiosa e militares ao longo dos séculos que levou à dissolução daquilo que foi a maior potência da antiguidade. A história do Império Romano é uma narrativa de glórias e tragédias, de conquistas sem precedentes e de desafios insuperáveis que, juntos, compõem um capítulo fascinante da história mundial. Refletir sobre o começo e fim do Império Romano é compreender não apenas o que uma grande civilização foi capaz de construir, mas também os limites de seu poder e fragilidade das estruturas humanas diante de mudanças profundas. O legado de Roma é avassalador. Seu direito ancora muitos sistemas jurídicos atuais. Suas obras de engenharia inspiram até hoje, e sua influência cultural reverbera em música, literatura, filosofia e religião. Mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente, suas ideias e instituições continuaram a moldar o desenvolvimento da Europa e do mundo ocidental. A queda de Roma não representou o fim da civilização, mas sim uma transformação radical. O que muitos consideraram como a Idade das Trevas foi, na verdade, um período de transição em que novos reinos surgiram, o cristianismo se consolidou e as bases para a Idade Média foram lançadas. Assim, o fim de Roma pode ser visto como o ponto de partida para um novo capítulo da história europeia. A história do Império Romano é um aviso e uma inspiração. Ela nos mostra que mesmo as maiores potências enfrentam desafios, internos e externos, que podem levá-la à decadência se não forem administrados adequadamente. Por outro lado, também exemplifica a capacidade humana de criar, inovar e deixar um legado que ultrapassa o tempo. Ao estudar o começo e o fim do Império Romano, ganhamos uma perspectiva mais ampla sobre o ciclo das civilizações e a complexidade das transformações históricas. E, nesse sentido, a história de Roma permanece viva, presente e fundamental para entendermos quem somos hoje.